Vamos lá na nossa ministração, nós temos alguns minutos aqui ainda. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu gosto muito do livro de Marcos, porque aqui mostra Jesus de uma forma prática, né? Os outros, não que os outros não sejam bênção, mas vai muito da teoria, né? Da teologia. Aqui não, aqui é Jesus e os discípulos com a mão na massa mesmo, indo e colocando a mão e as pessoas sendo curadas, restauradas, famílias sendo restauradas. E este capítulo 5 de Marcos, então, aqui a gente vê todos os atributos de Deus aqui, né? Onisciência, onipotência. Aqui o demônio ele tem que se dobrar. Aqui a enfermidade sai. Aqui até morto ressuscita. Então é um capítulo que é uma maravilha. Eu gosto demais desse capítulo 5 e sempre estou ministrando neste capítulo 5. E nessa tarde nós vamos falar o tema dessa mensagem, que eu sempre uso, é 3 famílias e um segredo. Parece nome de filme, né? 3 famílias e um segredo. E a gente vai ver essas 3 famílias aqui e no final qual é esse segredo, porque a história que a gente vai ver dessas famílias, elas são trágicas, elas começam como se fosse um filme de terror, dos piores, daqueles macabros mesmo, né? Da gente ver essas famílias do jeito que estavam. Mas ao final é uma história não de morte, mas de vida, e vida sim em abundância de forma sobrenatural. Então vamos lá, capítulo 5 de Marcos, vou começar a ler do versículo 1. Vou ficar aqui que o vento está tocando a folha aqui. Então o versículo 1 ele diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Jesus atravessou todo o mar da Galileia. Nós tivemos a oportunidade de ir lá, né? E é uma extensão longa que é um lago, na verdade chama de mar por causa até da extensão. Então ele atravessou este mar, este lago, e quando desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele. Olha só, hein? Abrindo parênteses aqui. Jesus chegou, esse homem completamente endemoniado, e quando viu Jesus, a autoridade de Jesus, eles se prostraram. Diz a Bíblia que todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aliás, até os demônios aqui se prostram diante da majestade do nosso Deus, do poder do nosso Deus, da autoridade do nosso Deus. Eles reconhecem, aliás, aquele que aceita Jesus e tem Jesus no seu coração, o inimigo não consegue nem olhar para a gente e olhar nos nossos olhos. Quando uma pessoa está endemoniada, você vai chegar para ministrar, eles não olham, porque se olhar já é aquele fogo saindo e queimando aquele espírito. E assim eles reconheceram essa autoridade de Jesus e já se prostraram. Então vamos continuar. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nem os escribas, nem aqueles fariseus reconheciam Jesus desse jeito. Aliás, muitas pessoas, né? Mas esses demônios já gritaram assim: que querem comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Quer dizer, tinha uma legião. A legião era, os soldados romanos era legião. Então eram muitos que tinha naquele homem. Ele respondeu: meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região.
uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se a precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo veio para ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso, aquele endemoniado. Viram aquele homem possesso da legião de demônio. Olha, presta atenção. Viram aquele homem assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele que atormentava a cidade, agora está ali assentado, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo, e os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar. Esta é a pior oração que esse povo já fez. Essa é a pior oração. Começaram a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Saia daqui da minha casa, saia daqui da nossa terra, saia daqui da nossa cidade. Imagina que oração é essa para Jesus. E quando Jesus estava entrando no barco, já saindo, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu e disse: vá para a sua casa, vá para a sua família, anuncia lá o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém? Eu vou parar por aqui, depois a gente continua nas outras famílias. Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que o Senhor manifeste no nosso meio nessa tarde, com esse poder, com essa graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor, Pai, e clamamos que nessa tarde seja uma tarde mesmo de quebrar o jugo. Ó Deus, o Senhor tem todo o poder, como a gente acabou de ler aqui agora. Ó Deus, até os demônios se dobram diante do Teu poder, da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e queremos sair daqui com esse segredo, ó Deus, dessas 3 famílias de serem libertas, quebrado todo o jugo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu oro e entrego ao Senhor, Pai, este momento e cada vida e cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, então 3 famílias, num segredo, e nós vamos começar pela família deste homem, desse gadareno. E é muito interessante, como eu falei, como a gente viu no texto, que Jesus ele saiu do outro lado do mar, do lago, e atravessou só por causa daquele homem. E eu fico imaginando como que chegou a Jesus, que aquele homem estava ali, o estado daquele homem, como a gente leu, este homem completamente endemoniado, uma legião de demônio, era um tormento para a cidade. Esse homem vivia no sepulcro, vivia nas colinas. Então, imagina você vai sair daqui de Valparaíso e vai para o outro bairro e encontra com este homem no meio do caminho, e é o medo que dá, o pavor que dá, porque é um homem endemoniado, a gente não sabe o que vai acontecer. Tentava segurar este homem, ninguém conseguia, tentava amarrar, acorrentar, ele quebrava as correntes, e era um tormento para a cidade. E eu fico imaginando a família deste homem, fico imaginando os filhos deste homem. A Bíblia não fala a respeito da família dele, mas vamos conjecturar que havia uma família, havia uma esposa, havia filhos. Imagina os filhos desse homem, imagina a esposa desse homem, imagina alguém encontrando com a esposa e perguntando: como é que vai o seu marido, aquele endemoniado? Imagina os filhos na escola: eu passei ali e vi seu pai ali. Imagina a vergonha que era, o tormento que era. Aquela cidade em si era uma cidade que não conhecia Jesus. Eles criavam porcos, e essa não é uma prática dos judeus. Então não era um povo judeu, era um povo que não conhecia Jesus. Aliás, a oração deles foi essa: saia daqui
Então Jesus foi ali naquele lugar justamente por uma pessoa, mas através desta uma pessoa, depois a cidade toda veio a conhecer a Jesus. E aquele homem naquela condição, todo acorrentado. Então essa primeira família, a gente vê esse jugo, né, que a gente está tratando de quebrar o jugo, é uma família, essa família do Gadareno, uma família tiranizada. O que quer dizer isso? Intoxicada, totalmente desestruturada e possessa pelo diabo, pelo inimigo. Era essa família, estava sobre o jugo de uma possessão maligna. Um jugo de uma possessão de que era tantos que era uma legião. Então, esse era o jugo que estava ali, estava em cativeiro, estava amarrado, oprimido. Esta era a situação deste homem que atormentava toda a cidade. E eu creio que Jesus chegou lá através de uma oração. Alguém viu? Algum parente? Não sei, estou conjecturando. Mas se for pensar na minha vida, eu nasci no lar e minha mãe é evangélica, meu pai não. Deus do meu pai era 1 litro de cachaça. Aliás, aqueles garrafões de 5 litros, não sei se é da época de alguém, que era de vidro, aqueles garrafões de 5 litros, ele comprava aquilo e era uma semana. Então, minha mãe evangélica e o Deus do meu pai era aquela... Aí, minha mãe até aos 10 anos, ela conseguiu levar a gente para a igreja. Os meninos, né, os filhos. Aliás, quando nós nascemos, aí a minha mãe, porque o meu pai é o seguinte, quando ela casou, ela já era evangélica. E aí a minha avó sempre falava com ela, é isso mesmo? E ela era até do louvor. Quando ela casou, meu pai falou assim, agora a sua igreja é o tanque e o fogão. Acabou a igreja para você. E ela foi, até os filhos nascerem. Quando os filhos nasceram, aí ela falou, olha, agora sim, eu vou voltar para a igreja, porque eu quero batizar os meus filhos na igreja evangélica. E começou a levar a gente. Aí ele deixava levar só na escola bíblica, porque se fosse à noite ele fechava a porta, dormia todo mundo lá de fora. E falava mal, mas mal demais, de igreja evangélica. E aí com 10 anos eu falei, mãe, agora eu não quero mais a igreja da senhora, eu quero a igreja do meu pai. Aí eu comecei a beber junto com meu pai, com 10 anos de idade. E foi até os 25. E bebendo mesmo, todos os dias. Agora, teve as duas pessoas que não parou de orar em nenhum momento. A minha avó e a minha mãe. Minha avó morreu com 106 anos. E você ia encontrar com a minha avó nesse período, até os 106 anos, você chegava lá, tudo bem, vó? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, não tenho nada que reclamar, só tenho que agradecer. E joelho no chão todos os dias, orando pelos filhos, pelos netos. Então eu creio que assim como esse homem, Jesus saiu daquele lugar, atravessou um lago, e a gente não leu, mas o capítulo anterior fala que ele enfrentou uma tempestade ferrenha, e chegou até lá. Tinha alguém por trás que clamava, que orava. Tinha um clamor talvez de uma mãe, tinha um clamor talvez de uma avó. E aliás, mãe, seu clamor tem um peso lá no céu. Seu clamor tem um peso lá no céu. Não desista do seu filho, não desista do neto, não desista. Porque a gente está falando de jugo, a gente pensar naquela época nossa ainda, dos nossos pais, dos nossos avós, as coisas, não sei, talvez eram mais, não tão complicadas como hoje, porque era um vício de uma bebida, talvez era um vício de um cigarro, que a gente estava quebrando o jugo. Hoje, os nossos filhos estão sendo amarrados, acorrentados, como está ali, pelo inferno, e eles estão indo para o homossexualismo, eles estão indo para o vício da cocaína, que vai parar num daqueles lugares que a gente passa e vê aquelas pessoas e o coração da gente se arrebenta, porque eu olho para aquelas pessoas e falo, Senhor, eles são filhos do Senhor, como estão vivendo dessa forma? Estão amarrados e trancados ali daquela forma, né, acorrentados, debaixo de um jugo pesado que não consegue sair dali. Então, ou está enfiado no meio de uma prostituição que hoje qualquer acesso ao celular, à internet, você se acessa isso com muita facilidade e é amarrado. Então, certamente tem uma oração
de mãe e de vó que faz muita diferença lá no céu. O clamor de uma mãe. Lembra daquela escrava que Abraão expulsou, que era a mãe do filho, e ela chorou olhando para aquele deserto, olhando para o filho, olhando para a comida que acabou, que a água acabou, e ela chorando por aquele filho, e o Senhor aparece a ela. Por que você está chorando, Agar? E Deus abre os olhos e mostra um poço. Então, sempre Deus ouve a oração de uma mãe. Não que o pai não deva orar, mas a oração de uma mãe move o céu. Então eu creio que aquela mulher orou. E eu, com os meus 25 anos já casados, eu tinha 3 anos de casado, os 3 primeiros anos de casado foram os piores. Foi um inferno, era melhor ficar trabalhando, dobrando, fazendo hora extra o tempo todo que voltar para casa. Porque voltava para casa era briga, era uma confusão. Era um ambiente ruim. Você já viu aquele ambiente de um lar pesado, que você fala assim, vou ter que voltar para casa. Era aquele ambiente. Então, por quê? Porque na nossa casa, quando nós casamos, nem eu, nem minha esposa, eu estava na religião do meu pai. E bebia muito, como meu pai. E a minha esposa, de uma família de tradição italiana, muito catolicismo e espiritismo, tudo misturado. E aí nasceu o Lucas. Sugava muito da gente, que acordava muito à noite, a saúde dele não veio boa, naquele ambiente. E chegou um momento que a Cláudia não aguentou. Fisicamente ela já estava esgotada, emocionalmente, espiritualmente não tinha nada. E aí fomos para onde? Espiritismo. Lá nessa legião de demônios aí. Era uma legião, porque era aquele espiritismo do mais pesado, né? Eu me lembro que quando eu fui lá, baixou o santo lá na pessoa, né? Aquela entidade. E ele falou para mim assim, o que você quer? Escolhe, loura, morena, alta, baixa, eu arranjo a mulher do jeito que você quiser, te coloco na sua mão. Eu falei, eu quero a minha esposa, curada, sarada. Nisso a gente já estava no cemitério, sacrificando animal, na mata, aprofundado naquilo. Aí na última vez que a gente foi lá, por isso que eu falo, eu gosto demais desse texto, porque os demônios têm que se dobrar diante do poder de Jesus. Não há como resistir, não tem nem como comparar, não há, você falar assim, o diabo está querendo combater alguma coisa, não tem comparação, porque basta uma palavra, basta ele chegar, aliás, não basta palavra nenhuma, ele chega no ambiente, pronto, acabou, não tem mais vez para o diabo. E naquela última reunião tinha uma criança, essa criança devia ter uns 3, 4 aninhos e estava com os pais, e o trabalho era para essa criança porque, segundo eles, tinham mal olhado. E começaram a fazer o trabalho. Aí aquela entidade desceu ali naquele meio, através da pessoa, né? A pessoa que recebia a entidade era uma mulher, mas ela levantou com uma voz de homem e uma fisionomia de homem, apesar de ser uma mulher. E falou assim, eu quero o sangue dessa criança. E partiu para morder o pescoço da criança. Naquele momento, minhas pernas estavam assim, tremendo. Eu segurei ela pelo cabelo, falei com os pais, tira essa criança daqui. Aí eles tiraram a criança. Aí ele virou para mim, aquela entidade, aquele demônio, falou, agora é sua vez. A minha missão aqui é matar você, a sua esposa e o seu filho. Acabar com a sua família. Essa é a minha missão. Aí naquele momento eu lembrei dos ensinos da minha mãe na escola bíblica dominical, quando ela levava até os 10 anos. Porque até hoje eu lembro do nome da minha professora, a tia Tininha. Já está com Jesus. Mas ali, por isso que é importante, pai, mãe, não deixe de trazer seus filhos na escola bíblica dominical. Ainda que você pense que eles não estão prestando atenção, eles estão prestando atenção em tudo. Ainda que você pense que seus filhos... Ainda que estão prestando atenção. Eles estão fazendo aqui. É melhor do que estar em outro lugar, porque este é um ambiente que está na presença do Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença. Naquele momento, então, eu falei, quero ver se você é mais poderoso do que Jesus Cristo. Peguei minha esposa, vamos sair daqui. Cláudia tremia, nós não levamos o Lucas.
Quando a gente estava saindo, não pode sair, senão vai quebrar o trabalho. Pode quebrar o trabalho, pode quebrar a casa, pode quebrar tudo, mas aqui eu não fico. Peguei minha esposa, nós saímos, fomos para casa. Já era de madrugada, aí eu deitei, olhando para o teto, com o olho arregalado assim. Para onde que eu vou agora? Que esse negócio falou que vai me matar minha família, matar todo mundo. Amanheceu o dia, nem eu e nem ela dormiu, todos os dois com os olhos arregalados. E aí saímos de casa. Aliás, ela saiu de casa, né? Sem rumo, sem direção, atormentada, assim, ela, muito angustiada. Aí estava assim, a rua lá na cidade, lá em João Neivas, no bairro que a gente morava, são ruas estreitas, né? Então ela estava aqui nessa calçada aqui, a rua ali do outro lado, a outra calçada. Quem estava do outro lado era a Josefina, e a Josefina estava entregando folheto, como vocês fizeram aqui esses dias agora, né? Pouco tempo atrás. Entregando os folhetos, e entregou para uma menina, uma jovem, e ela jovem falou assim, eu não quero saber disso não, deixa eu aproveitar a minha vida. Aí Cláudia, desse lado de cada da rua, falou, ei, se ela não quer, dá a vaga dela para mim, eu estou precisando. Aí a Josefina, meio assustada, a gente nunca conheceu, nunca tinha visto a Josefina, meio assustada, foi lá e abraçou Cláudia e falou, olha, lógico que tem vaga para você. Deus tem um plano especial na sua vida e na sua família, e isso começa hoje na sua vida. Deus tem algo maravilhoso. E a Cláudia voltou para casa, sorriso, o que aconteceu? Aí ela falou o que tinha acontecido, e falou, estou indo para a igreja crente. Aí pronto, agora acaba com tudo, fica doido de uma vez. Mas eu não impedi, ela foi para a igreja, e Josefina, um enviado de Deus mesmo, né? Abraçava, levava, trazia, e foram assim, pelo menos uns 9 meses, foi uma gestação, até ela dar o parto mesmo, e a Cláudia nascer de novo. Mas nesse período eu continuei com meu Deus, uma garrafa de cachaça, como meu pai, e continuei até um certo dia, que era um final de semana, de um final de semana prolongado, eu creio que era o carnaval, e tinha festa na cidade, e ela falou, vou para o retiro, e me convidou. Eu falei, não, vai você, o Lucas, eu vou ficar aqui. Qual que era a minha intenção? Carnaval. Na verdade, o que estava no meu coração, eu tenho um passaporte, ela vai voltar, ela já está bem, eu vou aprontar tudo que eu tenho direito nesse último final de semana aqui, e depois eu vou embora, e deixa ela sozinha aí. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí, ela foi e eu aprontei. O que devia, o que não devia, não só a cachaça, mas tudo mais. E ela chegou, depois dos 4 dias de feriado, eu já estava com a minha bolsa pronta, na varanda já esperando. Ela chegou e eu contei tudo, a cidade interior, todo mundo também sabe de tudo rapidinho, né? Nem precisa de internet, zap, não, todo mundo já está sabendo. E eu contei tudo para ela que eu fiz, que aconteceu, e falei, já estou com uma bolsa pronta, eu estou indo embora, você fica e cuida do Lucas. Aí ela pegou na minha mão assim na bolsa, falou assim, olha, eu conheci um Deus que mudou a minha história, eu conheci um Deus que mudou a minha vida, eu não sabia o que era amor, agora eu sei, e eu creio que Ele vai fazer a mesma coisa na sua vida, porque a palavra dele diz, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então você faz parte dessa promessa, e eu creio que a mesma obra que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E naquele momento eu olhei para aquela mulher e falei, quem é essa mulher? Quem é essa pessoa? Porque não é a Claudinete que eu conhecia. E eu olhei para ela e falei assim, tudo bem, eu fico, mas a mesma obra que Deus fez na sua vida, Ele tem que fazer na minha para me ficar. Ela falou, Ele vai fazer, vão comigo. Pegou, entramos e fomos depois, no outro final de semana, aí eu fui com ela na igreja. Eu me lembro até hoje. Quem estava pregando a irmã Edmeia, a pregação foi no livro de Isaías 54, que fala, alarga o espaço da tua tenda, para a direita, para a esquerda, para trás, porque grande é a obra que eu vou fazer na sua vida. E quando eu penso que não, eu já estava de joelho chorando ali.
aceitando a Jesus e começando uma nova história. O litro de cachaça saiu, e aí sim o altar que tinha na nossa casa agora é um altar de adoração ao Senhor. Aí a nossa casa não passou mais a ser aquele ambiente pesado, pelo contrário, havia prazer. Tem oportunidade de fazer oração? Não, quero voltar para casa. A gente voltava para casa. E a gente começou esse processo na presença do Senhor. Foi uma libertação total, porque havia realmente, nesse processo que ela passou, até mesmo nesse período de carnaval que ela foi, os irmãos falaram assim, foi batalha do início ao final, porque saía um demônio, entrava outro, saía um, entrava outro, por causa do nosso envolvimento lá no Espiritismo. E ela foi completamente liberta. E aí isso mudou a nossa história, e isso foi na década de 90, em 93, e até hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor com toda a alegria, e é assim que Jesus faz. Na vida daquele homem não foi diferente, e quando Jesus chega naquele lugar, justamente por aquela pessoa, e de repente Jesus está aqui justamente pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque não há culto que é o mesmo. Sempre Deus tem algo diferente, sempre um culto é diferente do outro, e sempre Deus vai te falar de uma forma muito diferente em cada culto. Então aquele homem estava daquela forma, e Jesus chegou naquele lugar. O ambiente era pesado, a própria atmosfera do lugar era pesado, mas quando Jesus entra, ainda que seja no inferno, é a luz que chegou. Ainda que seja treva, é a luz que chegou. Ainda que seja numa casa com um ambiente tão pesado como era a minha, mas se Jesus entrar lá, Ele transforma, porque Ele entrou na minha casa e transformou. Ele entrou na minha casa, o jugo foi quebrado. O jugo foi quebrado. Então aquele homem, quando ele é liberto daquela legião de demônios, e ele fala com Jesus, deixa eu ir contigo, e Jesus fala, não, volta para a sua casa. Agora vamos imaginar o contrário daquilo que eu tinha falado antes, daquela família falando do marido que era um endemoniado, dos filhos na escola. Agora aquele homem chegando no quintal da casa, chegando no portão, ei meu amor, o que está acontecendo? Quem é esse? Os meninos olham é o pai, mamãe, é o papai. E aquele homem vestido, em perfeito juízo, falando, Jesus me libertou. Há uma nova história para a nossa casa, para a nossa família. Há uma nova história começando na nossa casa, na nossa família. E diz a Bíblia que o jugo foi quebrado completamente, ao ponto daquele homem ser um instrumento de Deus. Ele abriu uma célula na casa dele, célula resgate. Como é que é o nome da sua célula? Ele abriu uma célula Shalom lá na casa dele, e aí começou um trabalho, certamente, porque Decápolis era uma unidade de 10 cidades, por isso chamava Decápolis. Ele pregou naquela cidade toda, certamente muitos se converteram ali. Certamente, muitos se converteram através do seu testemunho, desse testemunho que a irmã deu aqui agora. Certamente muitos ouvirão falar do testemunho. Depois que nós nos convertemos, nós começamos o trabalho ali na igreja, porque era três com a nossa, né? Porque era a Josefina, o irmão Zenardi e a irmã Nice, que era já um senhor de idade, e a gente que chegou. Isso foi em 93, eu saí de lá em 2000 para vir para cá fazer o seminário em 2000, 7 anos depois. Tinha uma igreja construída, já tinha 300 membros naquela igreja, e a cidade todinha já estava sendo sacudida pelo inferno. A gente fazia os cultos, começava com louvor, um louvor como esse do pastor Anderson. Começar o louvor, caía um aqui, começava outro, caía outro ali, porque a cidade era muito infectada por essa legião de demônios, de muitos centros espíritas. Então começava a cair dali, daqui. Eu me lembro que orava por um aqui, depois que a gente tinha que correr orar por outro para libertar, mas Deus estava fazendo um avivamento naquele lugar. E eu me lembro de uma vez que veio uma senhora que toda vez que ela chegava, ela caía endemoniada. Toda vez que o culto chegava e eu orava com ela, quer aceitar Jesus? Não quero aceitar hoje não. Não quero, passava foi muitas vezes. Aí por fim eu falei, Jesus, não dá mais. Ela caiu endemoniada, oramos, foi liberta. Minha irmã, você quer aceitar Jesus? Não quero não. Então não vou orar pela senhora. Senhora, ela não quer Jesus, então os demônios, os capetas, o inferno todo, pode entrar na casa dela, na vida dela e fazer uma festa. Ela levantou, eu quero aceitar Jesus. Tá bom, vou orar pela senhora.
E aí, realmente, ela aceitou a Jesus e começou a caminhar firme. E aí, já nos louvores, ela não caía. Até falava, irmã, só vai orar. Dá para orar? Ora. Então, Deus fez uma grande obra e Deus quer fazer essa obra não só na minha vida, mas na sua vida, na sua família, porque Deus tem todo o prazer em quebrar o jugo na sua casa e na sua família, seja qual for. A gente viu nesse capítulo, né, nesses versículos que a gente leu, os demônios têm que se dobrar. Os demônios têm que se dobrar. Bom, essa é a primeira família do gadareno, foi quebrado o jugo. Se eu tenho tempo ainda, vamos para a segunda. Versículo 21. Marcos 5. Olha que interessante. Então, ele foi a Gadara, né, e libertou aquele gadareno, nem falo o nome dele, gadareno é porque ele era daquela cidade de Gadara, uma das 10, né, de Decápolis. Então, versículo 21, tendo voltado no barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viverá. Curada e que viva. E Jesus foi com ele. Vamos parar por aqui. Ele voltou do barco. O gadareno foi para a casa dele. E Jesus volta ali. Quando Jesus chega, diz a Bíblia, com uma grande multidão. Você pode imaginar uma grande multidão? Você já andou no meio de uma grande multidão? Naquela época do Deus que era a garrafa de cachaça, aí eu ia para esses shows, né? Eu me lembro que eu vim em Vitória participar de um aqui, na época era Alves Cabral. Eu não me lembro qual era essas bandas de rock da época, década de 90, que era famosa. Era tanta gente que você entrava no local, você não sentia o chão não, a multidão ia te levando assim, a multidão ia te levando. Tanta gente que era. E aqui diz que era uma multidão. Quando Jesus chegou naquele lugar, uma multidão. Então começou aquela multidão. E nisso veio esse que é o Jairo. Se a primeira família que a gente falou, que é do gadareno, era aquela família tiranizada, a família do Jairo era uma família que o jugo era a religiosidade. O jugo da religiosidade. Você já viu aquelas pessoas falando, nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Meus pais estão, até hoje, eu acompanho alguns que não se batizaram porque os pais são bem católicos. Então eles não querem decepcionar o pai, é uma cultura familiar, religiosidade forte. A família de Jairo era esse jugo, religiosidade. Ele era um homem que era um dos chefes da sinagoga, e a sinagoga era a igreja, né, dos judeus, ele conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, era conhecedor de tudo, cuidava um daqueles turnos ali, talvez da sinagoga, então era um homem bem religioso. Só que, da mesma forma também, um espírito de morte apossou da filha, e a menina tinha 12 anos, e ela morreu realmente, ela estava morta. E nessa situação de saúde da filha, e eu creio que todos os pais são comovidos, né? Quando um filho, uma filha passa por uma enfermidade, a gente quase que se coloca no lugar dele, para ele voltar, né, ter saúde. E aquele pai, desesperado, possivelmente gastou tudo que já tinha, os recursos que tinha, a medicina que tinha da época, mas ficou sabendo que Jesus estava por ali. Aí tinha que quebrar o orgulho. Aí tinha que quebrar o preconceito. Aí tinha que quebrar a religiosidade. Aí tinha que quebrar esse jugo. De nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Você tem que nascer em Jesus. A Bíblia diz lá em João 3, que Nicodemos pergunta a Jesus, o que é que eu preciso para ser salvo? Você precisa nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Desse tamanho, entrar no ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água do Espírito. Você precisa se converter. E aí Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos, eu admiro você, um homem que conhece a Bíblia, você tem que se converter. Então, era isso que Jairo também precisava.
E aí ele enfrenta a multidão. Essa multidão que vai apertando, como eu falei, é a primeira barreira dele. Ele vai, não dá licença, sai, ele vai empurrando, porque a filha estava morrendo, e vai até Jesus. A primeira barreira era física, mas mais do que física tinha a barreira emocional, religiosa, as próprias pessoas, meu amigo vai me ver, o meu fulano que frequenta lá vai me ver, meu parente, o que eles vão falar de mim? Agora, era isso que aconteceu comigo quando eu me converti lá em João David. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu tinha um Fusquinha 69, cor café com leite, chamava de burro fugido. Aquele Fusquinha 69, até bonito o Fusca. Aí, só que a cidade era pequena e a nossa igreja era o tamanho menor do que o púlpito, talvez a metade do púlpito. E se eu parasse o carro ali na frente, todo mundo ia saber que eu estava lá. O Fabiano se converteu, virou crente, passou a crente. Eu tinha vergonha disso, aí deixava o carro mais distante. Até o dia que realmente foi aquele dia com a irmã Edmeia, né? Que eu tomei aquela decisão, aí eu coloquei um adesivo bem grande atrás do carro assim. Agora eu assumo, sou de Jesus. E parava o carro em frente. Então, até me perdi onde que eu estava. No Jairo chegando lá até Jesus. Rompeu a multidão, e aí a questão também, como eu falei, né, do orgulho, da vaidade, as pessoas, os conhecidos, e chegou até Jesus. Aí a Bíblia diz aqui que ele se prostrou. Quando ele chegou lá na terra dos Gadarenos, os demônios se prostraram. Quando ele chega aqui do outro lado, quem se prostra é Jairo, caiu aos pés dele, prostrado. E diz a Bíblia que insistentemente ele clamava, minha filha está morta. Como que você imagina que é esse insistente? Jesus, se der tempo, passa lá em casa, tá bom? Jesus, depois de você atender esse monte de gente aqui, passa lá em casa. Jesus, será que vai dar tempo de passar lá em casa? Insistentemente, ele caiu, eu creio que ele abraçou os pés de Jesus. Minha filha está morrendo, vão lá em casa, 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 minha filha está morrendo, vão lá em casa, vão lá em casa, vão lá em casa, vão lá em casa. Você já viu um negócio desse? Já viu criança quando quer bala? E se você não dá bala, por fim você não aguenta mais, toma essa bala, menino. Então foi assim, aí Jesus, tá bom, Jairo, vamos para sua casa. Insistentemente ele clamou, porque realmente a filha estava morta. Então a família de Jairo é essa família que o jugo era a religiosidade. Ele rompeu e quebrou. E aí, quando eles começaram a caminhar, vem a terceira família. A terceira família era o jugo da enfermidade. Quando eles começaram aquela multidão caminhar, aí Jesus para no meio, tá todo mundo indo para a casa de Jairo. Jairo feliz, vamos ir para a nossa casa. Jesus para e fala, alguém me tocou. Agora você imagina, uma multidão, todo mundo apertando. Ele fala, alguém me tocou? Os discípulos falam, todo mundo está te tocando. Todo mundo está, não tem como não tocar. Aí ele falou, não, alguém me tocou de uma forma muito especial. Hoje é o dia de você tocar em Jesus de uma forma muito especial. E a Bíblia diz que ele insistiu, quem me tocou, e demorou-se um pouco. Eu fico imaginando o Jairo, imagina o Jairo. Gente, pelo amor de Deus, quem tocou, fala logo, que nós temos que caminhar lá para casa, fala logo. Até que a mulher falou. E aquela mulher, diz a Bíblia, que da mesma idade da filha de Jairo, tinha 12 anos que ela estava com a hemorragia. Tinha 12 anos, então, que elas tinham uma menstruação crônica, que não parava de sangrar. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado o dinheiro todos com os médicos e não se resolveu. E uma mulher que tem uma hemorragia, uma menstruação dessa, crônica, ela é dita, naquela época era dita como imunda, ela não podia tocar em ninguém. Então imagina a casa dessa pessoa, imagina o lar dessa pessoa. Era um lar vazio, porque ela não podia abraçar os filhos, ela não podia abraçar o marido. Era um lar de aparência. Porque não havia um contato, não havia um calor. Era essa a vida dessa pessoa. Era uma casa vazia. Imagina você, o filho vai sair para a escola, você não pode abraçar seu filho. E ela foi muito corajosa e agiu com muita fé, porque se ela sai da casa dela, sabendo a população lá, que ela era uma mulher imunda,
com fluxo de sangue, e tocando em qualquer pessoa ela era considerada imunda, ela poderia ser apedrejada. Por isso que ela foi muito astuta, inteligente e fé, para sair de casa, entrar no meio da multidão. Ela tocou. Não tem como ela chegar até Jesus sem ter tocado em alguém. E diz a Bíblia que ela tocou nas vestes de Jesus, ela não tocou em Jesus. A despeito que se tivesse tocado, Jesus, assim como aquele leproso, Jesus chega e toca no leproso. Se alguém tocasse no leproso, a pessoa que tocou era contaminada, mas com Jesus não, ele tocava no leproso, o leproso que era sarado, era o contrário com Jesus. Mas ela foi por trás e tocou nas vestes de Jesus. E diz a Bíblia que a enfermidade, o fluxo de sangue foi estancado imediatamente. Aquela mulher foi curada. E Jesus parou aquele momento ali, não para expor aquela mulher, mas pelo contrário, para apresentar para a sociedade, agora aqui tem uma mulher curada, sarada, agora tem uma filha de Deus aqui neste lugar, todos têm que saber disso, e todos agora vão olhar para ela e falar, aquela mulher é a mulher que Deus curou, que Jesus curou. Por isso que Jesus, ele não só trata a gente, mas a Bíblia diz que se a gente humilhar na presença do Senhor Jesus, Ele no momento oportuno nos exalta. E foi o momento oportuno daquela mulher. Então aquela família daquela mulher era uma família que o jugo era a enfermidade, que o jugo era aquela casa vazia, e da mesma forma que aquele gadareno voltou para casa, imagina aquela mulher voltando para casa. Aqueles filhos agora, eu creio que ela pulou no pescoço do marido, deu aquele beijo, que há 12 anos ela não dava aquele beijo, apaixonada, agarrou no pescoço dos meninos, dos filhos, e abraçou, e a felicidade voltou para aquela casa. O calor humano voltou para aquela casa, o amor voltou para aquela casa, o toque voltou para aquela família. E olha, tem muitas pessoas dentro da casa que há muito não se sente tocada, abraçada, amada, né? E aquela mulher, então, o jugo foi quebrado. E para a gente fechar, o cortejo continuou e vai até a casa de Jairo. Chega lá, havia muita gente chorando, naquela época eram contratados, tinha as pessoas contratadas para isso, os pranteadores, era a profissão, os velórios tinham, as carpideiras. Então, se você pegasse o anúncio do jornal de Nazaré lá, na parte de emprego, ia aparecer, contrata gente para chorar no enterro. Era esses que estavam lá, já estavam chorando. E quando Jesus chega lá e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Imagina você chegar num velório e falar, por que vocês estão chorando? Antes que eles falassem alguma coisa, Jesus já advertiu e falou, ela não está morta, mas ela dorme. E aí riram dele, e ele deu uma ordem, só vai entrar então o pai, a mãe e os discípulos que vieram comigo. Gente, quando a gente está caminhando com Jesus, quando a gente caminha com Jesus, quando a gente abre o coração para Jesus, nós não precisamos temer os sinais de morte, nós não precisamos temer as notícias ruins, nós não precisamos temer porque a última palavra é dele. E ele entrou naquele quarto e deu uma palavra de ordem que foi a palavra final, não foi a palavra do médico, não foi a palavra, não, foi de Jesus. E Jesus disse aquela palavra em aramaico, Talita cumi, que quer dizer, eu te ordeno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquela menina se levantou, porque tem uma palavra de ordem de Jesus. A Bíblia diz que com a palavra tudo se formou, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus falou assim, haja luz. E houve luz. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É a última, haja luz, haja cura, levanta-te e anda. E imediatamente aquela menina se levantou, pôs-se a andar, diz a Bíblia, e Jesus falou assim, olha, dê comida para ela. E eu fico imaginando, Jairo, que era um homem extremamente religioso, agora quebrou-se o jugo da religiosidade, conheceu Jesus. O milagre aconteceu, da mesma forma como o gadareno abriu a célula Shalom, a mulher com fluxo de sangue abriu outra célula na casa dela lá, célula curadas por Jesus, e o Jairo abriu uma célula também na casa dele, e começou aquela, não sei como é que era o nome da célula da casa de Jairo, e começou a Jabes, era a célula Jabes aqui da irmã. E eu fico imaginando que Jesus fala, dá uma comida para a criança. Você acha que eles foram lá e preparou um pão com manteiga, um leite com café? O Jairo, ele tinha posse. Vamos fazer um churrasco, primeiro churrasco da célula Jabes.
e chamou todo mundo para aquele churrasco. Isso é Fabiano que está falando. Porque o jugo foi quebrado. Porque o jugo foi quebrado. Vamos ficar de pé? Eu quero orar pela sua casa, sua família. E eu quero desafiar você. Nosso tempo acho que já até foi, eu acho que eu já até ultrapassei. Eu vou orar para quebrar os jugos. E eu não quero especificar qual. Você sabe exatamente qual é o jugo que você está passando. Seja um vício, seja saúde, seja religiosidade. O que o Senhor está falando é que chegou o momento de quebrar esse jugo. Chegou o momento de coisas novas na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu desafio você a sair, enquanto o Anderson toca e canta pra gente uma canção. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra ti, seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que há uma unção de cura, de quebra de jugo aqui agora. Uma unção que quebra o jugo. Sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. Desde quando nós tomamos aquela posição, minha esposa primeiro, depois eu, nunca mais a nossa casa foi a mesma. Temos as nossas lutas, temos os nossos conflitos, temos as tempestades, mas nós temos Jesus que está no barco. Nós temos Jesus que é a nossa direção. Aleluia. Nós temos Jesus que é aquele que nos une em amor. E hoje, na nossa família, o Lucas já casado, nós temos a nossa neta, Rebeca casada, e todos eles caminhando na presença do Senhor. E não só na nossa casa, mas na minha família, nos familiares. As irmãs de Cláudia todas vieram para Jesus, aceitaram Jesus. Na minha casa, minha irmã, aquela que era muito, mas muito difícil, hoje servindo ao Senhor com alegria, os filhos servindo ao Senhor. Então há uma promessa de Deus para toda a nossa casa, toda a nossa família. Há uma promessa de Deus e Deus tem o prazer de fazer isso, porque Ele olha para nós como seus filhos amados. Quando Deus olha para nós, Ele olha como com aquele olhar como Ele olhou para Jesus. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, e Ele tem prazer em você, na sua casa, na sua família. Por isso eu quero orar com toda a autoridade que Jesus nos deu, para quebrar esse jugo. Da mesma forma que Jesus estava presente ali na cidade de Gadara, e os demônios teve que se dobrar, Ele está aqui também, e os demônios vão ter que se dobrar em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma que Ele atravessou o mar, e Jairo se prostrou aos pés dele, você está aqui prostrado aos pés dele, e Ele está falando assim, eu vou, porque você está insistindo, Ele falando, não, eu vou para a sua casa, quando você sair daqui, você não vai sozinho, Jesus vai contigo, Ele vai até a sua casa. Ele deixa o trono dele de glória para estar no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no ambiente da sua casa. É esse Jesus que curou aquela mulher com fluxo de sangue, que tem poder para curar mesmo tocando nas suas vestes. Chegou este momento. Então eu quero orar pela sua vida, pela sua família, e quero que você coloque diante de Deus, qual é o jugo que precisa ser quebrado? Fala com o Senhor agora, qual é o jugo que precisa ser quebrado? O que vem atormentando? O que vem tirando a paz? O que vem fazendo o ambiente da casa um ambiente pesado? Senhor, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, Pai. O Senhor conhece o lar de cada um, a casa de cada um, assim como o Senhor conhecia aquela mulher com fluxo de sangue. A despeito do Senhor pedir para apresentar, mas o Senhor sabia quem era ela. O Senhor sabia que era ela que tocou.
O Senhor sabe que é ela, que é esta pessoa que está aqui nesta noite, que está te tocando nessa tarde, Pai. É ela que está te tocando nas vestes, Senhor. E o Senhor sabe exatamente, Pai, a necessidade. O Senhor sabe exatamente, Senhor Deus, aonde que precisa ser quebrado esse jugo, essa corrente, o que está amarrando, o que está emperrando, Senhor, o que está impedindo de avançar, de crescer, de progredir, de prosperar. Meu Deus, o que está amarrando esta família, que está gerando este ambiente pesado, de briga, de contenda, de confusão, ó Deus, de ciúmes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, nós damos uma palavra de ordem, todo o jugo do inferno, nós estamos quebrando agora em nome do Senhor Jesus, nós estamos passando uma espada de fogo do céu, quebrando agora toda a corrente, tudo que está amarrando, tudo que está pesando, tudo que está gerando esse jugo pesado, Pai, nós quebramos agora, anulamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Entra com a providência, Senhor Deus, da cura, da restauração, entra com a providência, Senhor Deus, da libertação. Se alguém, ó Deus, na família agarrado nos vícios, amarrados nos vícios, Senhor, se há, ó Deus, homossexualismo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, chegou o tempo, Pai, da libertação total, completa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma em tuas mãos, Pai, nós abençoamos essas vidas, nós profetizamos saúde física, emocional, espiritual. Ó Deus, nós vamos voltar para a nossa casa agora, assim como Jairo, o Senhor vai conosco, Senhor, para o nosso lar, assim como Jairo, o Senhor vai caminhar conosco, Senhor, até o nosso lar, e nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor, Pai, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, cada família, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, cada vida, em nome do Senhor Jesus, declaramos cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Tem um comando de Deus para você voltar para casa agora. Quando você chegar, aliás, desde o momento que você sair daqui, Senhor, vamos comigo, assim como o Senhor foi com Jairo. Mas quando você chegar na sua casa, você abre a porta e você vai falar: Senhor Jesus, entra primeiro, o Senhor é o convidado principal. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Pode ficar aqui mesmo, vamos terminar aqui mesmo já, queridos. Eu quero só lembrar uma coisa.